Oi, gente. Vocês vão estranhar um pouquinho esse vídeo porque eu tô com a voz diferente devido à alergia, né? Quem nunca? Mudança de clima, a gente acaba adoecendo. Mas vamos lá, que hoje a aula, vocês vão adorar a aula de hoje, é sobre o Skirts. O Skirts, ele não é só um instrumento de rastreio. Na verdade, ele é muito mais um programa de habilidades do que propriamente um instrumento de rastreio. Mas por que ele vai pagar nesse curso? Porque tem sim protocolos para rastreio do TEA. E a gente vai falar um pouco não só do protocolo, mas também do programa, certo? Porque vocês podem utilizar o Skirts tanto para o rastreio do autismo, quanto também para o programa de habilidades. Você pode fazer a avaliação dos sinais de risco do autismo, quanto uma possível intervenção, certo? Bora lá, pegue o material de vocês que vocês receberam, os slides, e vamos começar. Eu vou fazer a leitura com vocês dos slides, certo? E vamos tentar otimizar essa apresentação, porque o material tá vasto. Só com esse material aqui, só com esses slides, vocês conseguem aplicar, certo? E eu quero tirar uma dúvida de vocês. Me perguntaram, Jéssica, por que alguns instrumentos tá só em slide? Porque a gente tenta facilitar a vida de vocês, porque é muito ruim tá imprimindo vários materiais, você acaba se perdendo. Então, acaba condensando tudo no material só, certo? Algumas pessoas tiveram dificuldades em impressão. Olhem a configuração da impressora de vocês, minha gente. Como vocês estão imprimindo, a impressão de vocês, porque esse material que vocês estão recebendo é o mesmo que eu utilizo aqui na clínica. Então, comigo funcionou muito bem, mas olhem a configuração da impressora de vocês, certo? Fica a dica. Bora lá! Slide número 2, aqui vem falando que é o modelo Skirts, certo? O modelo Skirts é uma abordagem abrangente e multidisciplinar para melhorar as habilidades de comunicação e socioemocionais de indivíduos com distúrbios do autismo e distúrbios correlacionados aos possíveis atrasos do desenvolvimento. O acrônimo Skirts se refere à comunicação social, regulação emocional, apoio transacional, qual devem ser as dimensões básicas do desenvolvimento objetivadas em um programa delineado para apoiar o desenvolvimento de indivíduos e suas famílias. Lembre-se, programa. Isso aqui que vocês estão aprendendo é um programa de tratamento, não é só um instrumento de rastreio, certo? Vai ser introdutório, a gente pode falar um pouco mais dos cursos mais pra frente, mas vamos lá. O terceiro slide fala: a maior parte da aprendizagem da infância ocorre no contexto social de atividades e experiências diárias, assim sendo esforços para apoiar o desenvolvimento de uma criança dentro do modelo. Ocorre com cuidadores e familiares na rotina do dia a dia em variedade de situações sociais, não primariamente através do trabalho com crianças em isolamento. Ou seja, o Skirts, ele não trabalha só com a criança isolada, ele também treina e capacita a família para estar dando os estímulos para essa criança, certo? Ele é um treinamento também parental. Então, mais pra frente, vocês vão receber dicas de como esse treinamento parental está incluso nesse slide, certo? O esquema Skirts foi desenvolvido visando objetivos prioritários na comunicação social e regulação emocional, através da implementação de apoios transacionais, por exemplo, apoio interpessoal, apoio de aprendizagem, ao longo das atividades diárias da criança, e entre os parceiros, entre os colegas, os educadores, os familiares, certo? Para facilitar a competência dentro das áreas identificadas como objetivos: regulação emocional, social, comunicação. Com o desenvolvimento de uma criança em comunicação social e em regulação emocional, é apoiada com a implementação de estratégias de suportes transacionais, agrando o potencial de efeitos positivos, abrangentes e de longo prazo ao desenvolvimento da criança em ambientes educacionais e nas suas atividades diárias, certo? No slide 4, eu venho falando o que significa a sigla Skirts: comunicação, emoção, regulamento, transacional, transição e suporte. E ele se aplica a partir dos 8 meses de idade. Ou seja, intervenção precoce, fica a dica. Comunicação social, né? Atenção conjunta, capacidade de coordenar e compartilhar atenção, interesse com outra pessoa, uso dos símbolos, a capacidade de aprender e compartilhar esse significado desse símbolo, certo? Os desafios da atenção conjunta, justamente é o quê? A dificuldade que a criança tem em se concentrar nas habilidades, né, na função ali desenvolvida durante contextos lúdicos, contexto de aprendizagem, e também a troca dessa atenção. Ela interage com o outro, com a família, certo? Então, vamos supor, uma dificuldade que tenha o quê? Em atrair a atenção
de outra para objeto, ou da atenção da criança para objeto. Então, no slide 6, fala dos desafios que se a gente, terapeuta e pais, encontra para desenvolver a atenção, a habilidade de atenção da criança, certo? Aí também, novamente, o slide 7 fala dos desafios. A comunicação social, como o Scott aborda a atenção conjunta, ele fala dos apoios das transições da comunicação intencional, as funções comunicativas, o raciocínio dessa comunicação, o desenvolvimento do raciocínio, porque para a gente se comunicar, tem toda uma construção cognitiva para isso, uma organização mental para estabelecer uma comunicação, um desenvolvimento dessa habilidade cognitiva, certo? E aí ela fala como o Scott aborda o uso dos símbolos, né, que abre as transições para as formas convencionais de comunicação, o pré-simbólico para o simbólico, ou seja, a criança... Vou dar um exemplo. Hoje um paciente meu, ele estava com um livro que tem imagem de bola e um objeto da bola. Então ele pegou, apontou para a bola, o objeto, para o livro e falou a palavra bola. Então tem toda uma construção aí do quê? Do simbólico para o concreto. Além da interação, da transição para a comunicação. Tem toda uma construção aí. Então ele fala justamente isso, o uso dos símbolos, essa compreensão dos símbolos, certo? E ele fala da regulação emocional, que é algo que a gente precisa desenvolver nas crianças, que elas estão conhecendo essas gamas de emoções. Aí, novamente, ele fala sobre a autorregulação, a capacidade da criança tem de se autorregular, regular suas emoções, suas sensações, e a regulação mútua. Os estímulos que nós damos para a criança para ela regular sua emoção e os estímulos do meio social que existem para a criança regular a emoção. Então, a criança com atraso do desenvolvimento ou autismo, ela tem uma dificuldade na autorregulação emocional porque ela não conhece todas as suas emoções, como ela também tem uma dificuldade na regulação mútua, que é o quê? Conhecer a emoção do outro, certo? É regular a sua emoção dentro dos próprios contextos sociais. Então, ele vem falando justamente isso, a capacidade de solicitar assistência segura de outros para regular a sua excitação, certo? E aí ele fala dos 4 A's, né, que é a atenção, o afeto, as ações, que é isso que se baseia os Curtis. Ele trabalha com habilidades atencionais, o afeto, as emoções e as ações para a gente poder desenvolver as habilidades, ok? O estado ideal de excitação, porque tem um equilíbrio do estímulo, que a criança que, dependendo do estado da excitação, ela pode se estressar, como ela pode desenvolver. Então, ele fala que o quê? Pra gente fazer a criança adquirir habilidades, ela tem que estar num ponto de equilíbrio homeostático, que é isso. O seu corpo tem que estar regulado em um equilíbrio de excitação, certo? A regulação emocional, a regulação da atenção. Então, ele fala da importância dessa regulação dos estímulos, certo? E, novamente, ele fala da regulação emocional, as capacidades reguladoras, porque as crianças têm dificuldades, no slide 14. Ela fala novamente no slide 15, o estado ideal de excitação, né? O que é importante que as crianças com TEA geralmente tem uma janela de excitação ideal. E aí que tá, a gente tem que encontrar essa janela de excitação ideal, resultando em respostas relacionadas à entrada sensorial e variação no comportamento secundário, devido às dificuldades que ela encontra na autorregulação e na regulação mútua. Então, justamente, como encontrar esse estado ideal de excitação? Trabalhando regulações emocionais, aspectos atencionais, para a gente poder encontrar equilíbrio, certo? E falando do suporte transacional, que é a aprendizagem significativa, que ocorre dentro dos contextos sociais, das atividades cotidianas, e dentro das relações sociais, as relações de confiança, certo? Fala para otimizar essas interações sociais, do suporte interpessoal, justamente isso, a relação com os pais, com os cuidadores, ok? Novamente, suporte a aprendizagem, os caminhos para os pais e os cuidadores organizarem o meio, estruturar as atividades, fornecer suportes visuais, adaptar ou modificar o currículo para fomentar a comunicação e a regulação emocional. Então, ele fala aqui, o que é o suporte transacional? É essa gama de estímulos que nós, pais, cuidadores e terapeutas, damos para a criança. É esse suporte que vai dar o desenvolvimento das habilidades, certo? E aí ele vem falando dos domínios que a gente precisa desenvolver na criança, determinando a comunicação, né, os estágios que tem para a gente poder evoluir, os estágios de comunicação. E aí agora ele vem falando do quê? Que ele vem falando da pontuação
que logo a gente vai falar sobre os instrumentos de rastreio dentro do SCURTS, né? Então, significa o quê? 2 é quando a criança realiza habilidades, certo? 1 é quando a criança realiza habilidades, porém com dificuldade. 0, a criança faz não executar. Então, o SCURTS, ele mesmo tendo a parte do rastreio, ele é muito mais qualitativo do que quantitativo, certo? Então, a gente vai aplicar o instrumento e dar a nota de 2 a 0. 2, tudo ok. 1, mais ou menos, fez mais com dificuldade ou fez com estímulos. E 0, a criança não conseguiu fazer, certo? E aí ela vai falando justamente de como é elaborar, da importância de elaborar o programa educacional, que ele não é só quantitativo, que ele é muito mais qualitativo, que tem objetivos, o plano, certo? Que é justamente para nortear o plano. E pede também para a gente observar como é que a criança está, o comportamento dela, se ela está bem regulada, se ela tem regulação emocional, se não tem. E a partir daí ele vem dando assim, passos do que a gente precisa desenvolver, né? Quais são as etapas do processo de avaliação do SCURTS? Primeiro ponto, determinar o estágio de comunicação que a criança se encontra. Como é que a gente faz? Aplicando o protocolo, certo? Coletar informações com o formulário, o protocolo. Terceira etapa, identificar os membros da equipe de avaliação e planejar um programa de tratamento. Então, quem é que vai aplicar esse programa de tratamento? Terapeuta, família, escola, certo? Preencher os formulários de observação, novamente, preencher os protocolos e preencher também os formulários de aplicação da família. Vai ter o modelinho lá na frente. Conduzir a amostragem de comportamento, né? Observar e conduzir bem esse comportamento da criança, desenvolver essas habilidades. Interagir com as informações do resumo, né? A gente tem que interagir com as informações que o protocolo nos trouxe. O que dificuldades aquela criança tem, que a gente precisa desenvolver na aquisição de habilidades, certo? Praticar as metas e objetivos, do plano terapêutico, que a gente vai coletar com a aplicação do protocolo do SCURTS. Recomendar mais avaliações, né? Passar as orientações para a equipe multidisciplinar, escola, família. Etapa 9, criar um programa educacional SCURTS. E 10, executar o acompanhamento contínuo, né? Orientar a família, enfim. Novamente, ele dá os passos para a gente realizar com a criança, certo? E aqui do slide 27, a partir do slide 27, começa a aplicação do protocolo. Então, vamos lá, a gente vai determinar o estágio de comunicação. Eu vou dar um exemplo nesse slide 27 e vocês vão aplicar nos demais, porque senão vai ficar muito repetitiva essa aula. Então, slide 27, abram aí, planilha para determinar o estágio de comunicação. Então, faz o seguinte, a criança usa todo o seguinte. O que a criança utiliza? Ele está perguntando. A criança usa pelo menos 3 palavras ou frases diferentes? É uma pergunta. B, a criança usa pelo menos 3 palavras ou frases referencial. Isto é, para se referir a objetos. Ela se refere a algum objeto, ela usa palavras para se referir a algum objeto. C, a criança usa pelo menos 3 palavras ou frases com intenção. Ela solicita algo, certo? 1D, a criança usa pelo menos 3 palavras ou frases regularmente. Ou seja, muitas vezes não apenas em uma ocasião ela se comunica. É isso que ele está perguntando. E aí você vai circular qual desses que é o que sua criança faz e vai dar a nota. Então, vamos supor, meu filho, meu paciente faz tudo muito bem. Então, você vai dizer que é no número 2, certo? Mesma coisa no slide 28. A criança usa todo o seguinte. A criança usa pelo menos 100 palavras ou frases diferentes. Qual desse que sua criança faz? E aí ele vai dando várias sugestões. Você vai circular o que sua criança faz e dar a nota, certo? E assim segue. E aqui tem algumas perguntas. Por exemplo, descreva como a criança interage com os outros. Por exemplo, a criança responde aos lances por interação, inicia uma interação, toma muitas voltas, por exemplo, rodeia muito para pegar algo ou para compartilhar a atenção. É algo também que vem. E assim segue todo o slide. Ele segue com perguntas para você preencher. Algumas são para você dar só a nota, outras você vai escrever sobre. E essa aqui é muita coisa. Se você for ver, é muita pergunta, é muita coisa. Por exemplo, no slide 38, comentários adicionais. Liste os principais pontos fortes e ativos que você observou na criança. Então, isso é descritivo.
e você vai simplesmente escrever sobre. Mas o que é bom é porque isso é para o relatório, seu relatório é praticamente pronto. E além de tudo, norteia o programa, certo? Então ele perceba que ele não é só quantitativo, ele é qualitativo. E ele é muito fácil de aplicar, porque ele traz não só a parte de score, propriamente dita, mas também qualitativo, que vai nortear você montar um programa e um relatório. Como segue a mesma proposta, eu vou adiantar o slide para uma parte prática de orientação, que é bem interessante, certo? A partir do slide 51, fala sobre percepção familiar e prioridades. Então, aqui você vai conversar com a família sobre as percepções que a família tem. O que a família tem como objetivo. Por exemplo, este perfil ou imagem precisa do seu filho, se não, explique. Então, você vai perguntar à família quais os objetivos que a família tem na aquisição de habilidades da criança, certo? No slide 51. E aqui no slide 52, ele dá norteamento de como a gente fazer um plano de apoio, um plano terapêutico para a clínica, quanto um plano terapêutico para a família. Então, no plano terapêutico tem que ter 2 pontos: as atividades que vamos realizar e a frequência, certo? Então, vamos supor no caso da família, o dia todo da atividade, você vai ter que descrever horário, o número de atividades, a frequência, certo? É algo que ele pede. O plano só tem que ter 2 coisas: atividade e frequência. Nada além disso, tá no slide 52. E aqui a gente vai falando do relatório, no slide 53, que é o que todo mundo pergunta muito. Ele também ensina como fazer um relatório. Como é o relatório do SCURTS? Identificação, o motivo para encaminhamento. No slide 54 tem dizendo qual motivo, qual modelo de texto eu devo utilizar para fazer o encaminhamento. Então aqui vem falando, por exemplo, das habilidades que eu vou avaliar: atenção conjunta, uso de símbolos, autorregulação, regulação mútua. Vem todo o modelo, certo? O terceiro ponto, o protocolo de avaliação, e aqui você vai descrever o que você aplicou, tanto o score quanto as habilidades, tanto quantitativo quanto qualitativo. Você vai descrever o que você observou no comportamento da criança. No slide 56 você vai falar sobre os resultados e discussões, certo? E no slide 57 também você finaliza trazendo os resultados e discussões. Então perceba que o SCURTS, ele não é só um teste para rastreio, ele é um programa de habilidades. Você pode muito bem combinar o A2 como instrumento de rastreio para fazer toda a avaliação se a criança tem ou não autismo e o grau desse autismo, e traçar seus objetivos de intervenção utilizando o SCURTS. Mas também, obviamente, que o SCURTS tem dentro dele, sim, um protocolo de rastreio que eu descrevi nos slides anteriores, que eu saltei para ser mais otimizado a aula da gente, não ficar tão longa. Mas perceba que tem nos formulários de observação e de comunicação, são todos protocolos de rastreio que você vai quantificar de 0 a 2. A partir daí, você percebe se a criança tem ou não autismo. Como é que eu sei? Pelo nível de dificuldade. Certo? Não tem número X é autismo ou número Y é autismo. Não, ele vai avaliar pela habilidade. A habilidade que a criança tem ou não tem vai dizer se ela tem um sinal de risco ou não para o autismo, certo? Então fica a dica. Lembre-se, SCURTS, ele não é só teste de rastreio. Ele é programa de tratamento, ele é programa de aquisição de habilidades, ele é um dos melhores programas, ele é um dos mais completos, porque trabalha regulação emocional, social, comunicação e atividades transacionais, certo? Essa relação de terapeuta, de educador e a criança para aquisição de habilidades, certo? Até breve, gente. Aplica o SCURTS, utiliza como programa de tratamento, não só como teste de rastreio, e depois nos digam. Vocês estão recebendo o slide tá bem autoexplicativo, bem prático. Só com a leitura dos slides mesmo, vocês vão entender como aplicar e tá bem direcionado realmente à prática clínica.